Aprendendo com Paulo. Quando a gente imagina Paulo de Tarso, a gente imagina duas figuras, duas características dele. Ele, Saulo, e depois da transformação interior, assumindo o nome de Paulo. Um ser forte, muito inteligente, uma inteligência muito aflorada, mas já na sua infância, juventude, já com um objetivo: assumir uma posição na religião que ele acreditava. Mesmo antes de se tornar Paulo, antes de se encontrar com Jesus, ele já havia encontrado um enviado de Jesus, que o ensinou. Ensinou o carinho, ensinou a compreensão, ensinou o respeito. Só que Paulo tinha algo a mais, muito impetuoso, chegando ao orgulho de sua raça. E a gente vai, no decorrer desse caminho, aprender um pouquinho como é que ele utilizou essas potencialidades divinas até o encontro que transformaria a sua vida. E sem perceber, alguns anos depois, séculos depois, contribuindo para a nossa transformação interior. Qual será a nossa caminhada de Damasco? Como é que anda isso? Essa transformação? Esse chamado de Jesus? A gente vai ver. Quer ver? Quero. Breve notícia. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Essa é só um pedacinho do prefácio da obra Paulo Estevão, que só lendo o prefácio já nos dá lições preciosíssimas, né? Emmanuel, que vem ser o autor espiritual desta obra, né? Que foi psicografada, que foi
editada a primeira vez há mais de 70 anos. Chico Xavier recolheu-se numa fazenda no interior de Minas Gerais para escrever essa obra. E foi uma caminhada de 8 meses para que ela fosse psicografada. Conta, como é o nome dele? Arthur Joviano, é isso? Um senhor que veio contar como foi essa experiência através do Chico, e os próprios estudiosos da obra dizem que a obra foi ditada por Emmanuel, mas o próprio espírito de Paulo, assim como de Estevão, estavam no comando desse propósito de trazer com tanta riqueza de detalhes, que é uma coisa preciosíssima nessa obra, toda a história do cristianismo primitivo, que vem assim esclarecer, que vem assim trazer para perto da gente o que foi aquele movimento. E eu acho que Paulo é com certeza uma figura importantíssima dentro do cristianismo. Ele passou por toda essa transformação que Jesus nos diz que é preciso passar. E não foi só vindo ao centro espírita uma vez por semana ou 2, como a gente faz, simples, né? Fácil. Foi com muito, muito, muito esforço. Então, imagina, né? Como era difícil e como ele conseguiu. Então, que nos sirva muito de exemplo. Né? Já no próprio estudo da religião que ele, né, se formou, né, quando jovem, né, ele já se empenhava. Ele já ia nos encontros com os mestres, ele procurava seguir os preceitos da religião com responsabilidade, desde a juventude. Principalmente quando a adolescência chega e ele com os amigos jovens querem sair, querem se divertir, Paulo já tinha um propósito. Então, essa semente já estava ali sendo cultivada em seu interior. Com certeza, não temos relatos, porém podemos comentar que ele já possuía dúvidas, perguntas, questionamentos, sensações do seu caminhar. Tanto que quando ele começa a encontrar com os seguidores do Cristo, a debater com os seguidores do Cristo, ele se sentia tocado em seu interior. Porém, não podia admitir. Era contra a lei da época. Ele era representante da lei. Então, ele não poderia admitir aquilo publicamente. Porém, em seu interior, toda vez que ele encontrava, seja Estevão, seja qualquer dos seguidores, comentando, conversando a respeito da nova doutrina, ele se sentia tocado. Não compreendia o que estava acontecendo em seu interior. Não podia admitir aquilo. Achava aquilo uma afronta. Quem eles pensam
pensavam que eram. Ele mesmo fala no livro e nos relatos. Pessoas que andam com roupas sujas, só vivem perto de mendigos, de pessoas doentes. Como é que vamos confiar nessa gente? Que Cristo é esse que abandona seus seguidores? Que se deixa morrer? Que se deixa morrer? E olha que mortes, não iremos descrevê-las, mas terríveis. Então, ele questionava isso. E muitos questionam. Alguns anos em sua caminhada terrena, ele mesmo responde. Ele mesmo responde. Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco. Sempre conosco. Mas vamos caminhando, né? Quer que eu leia? Quando o Espírito toca o coração do homem e lhe ilumina a inteligência, tudo é fácil. Mas para que assim aconteça, é preciso que haja boa vontade e humildade da parte daquele que deseja as graças divinas. Essa citação está no livro de Caio Bachutel, que faz um comentário, é uma edição comentada do Atos dos Apóstolos, bastante interessante. E o nosso querido Chico nos diz: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. É o que a gente já comentou, né? Que para a gente hoje, independente de ser no centro espírita ou em qualquer outra doutrina ou religião, não é esse o caso, é essa ligação com o mundo espiritual, né? Que Jesus pede que nós tenhamos, que nós sejamos capazes de dar mais importância àquilo que é espírito do que é matéria, né? Que a gente consiga... Eu acho bonita essa frase do Divaldo, que eu ouvi uma vez e nunca me esqueço. Estar neste mundo sem ser deste mundo, né? Porque a nossa casa é um mundo espiritual, a gente está aqui só de passagem e a gente inverte tudo isso. Parece que se a gente não conseguir tudo que a gente precisa aqui, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E na verdade não é isso, né? É o contrário. A gente está aqui para trabalhar, para voltar para a morada original um pouquinho melhor, né? E a gente inverte completamente esses valores. Então é o que o Chico está dizendo. Não é muito, né? Claro, cada um de nós sabe aonde o sapato aperta. Cada um de nós busca reconhecer aquilo que precisa trabalhar. Não existe receita. Eu não posso trabalhar pelo Léo, nem pela Micheline e vice-versa, né? Mas o que a gente... É importante a gente saber que a gente não está sozinho. Que Paulo de Tarso sofreu, tantas criaturas que vieram com missões muito grandes não sucumbiram, porque acreditaram, né? Porque tiveram um Cristo guiando a sua vida de uma forma ou de outra. Sempre foi fácil? Não é. Não é para ninguém, né? A gente não pode se comparar, na verdade, né? Porque cada um sabe da sua missão, né? Aqui. Mas é importante ter como instrumento, né? Como base, como apoio essa literatura toda. Porque Paulo Estevam nossa, é impossível você ler aquele livro sem viver aquela história e sem tirar algum proveito muito importante daquela literatura. É realmente lindíssimo, né? É muito interessante
a gente falar de Paulo, né? Saulo, né? Chico, né? E tantos outros irmãos em Cristo que se esforçaram para realizar uma viagem interior em busca do Cristo, em busca do divino em nós. E dividir conosco. E quando a gente vai comparando esses comentários, de uma forma geral, não somente do Espiritismo, seria um erro muito grande. Uma pretensão muito grande de achar que o Espiritismo é perfeito, é a religião do futuro. Não. É um caminho que tira muitas das nossas dúvidas, nos consola, nos explica muitas coisas que antes, de repente, a gente tinha dúvidas. A vida continua? Continua sim. O Espírito é eterno? É eterno sim. A vida é uma só. A do Espírito. Na Terra e nos outros mundos são existências passageiras, de aprendizado. Então, muitas vezes, a gente pode olhar, aquela pessoa tal, ela não aproveitou a encarnação, não fez nada. Quem somos nós para julgar? Quando essa pessoa é nosso irmão, nossa irmã. Chegou na espiritualidade e teve um grande encontro. Com quem? Com seu verdadeiro eu. E pôde tirar a conclusão de que deveria ter feito mais. Ou esse irmão, essa irmã simplesmente não escreveram nos jornais, não quiseram aparecer, continuaram sua caminhada, tentando com muito custo, como a gente tenta, a amar, a se amar. Quando a gente lê que esses grandes missionários esqueceram-se de si próprios, de si mesmos, não significa que eles deixaram de se amar. Por possuírem um grande amor, não egocentrismo. Egocentrismo é outra coisa, egoísmo, diferente. Por se verem como filhos de Deus, e já conectados com o divino, querem mostrar para todos nós, olha, que maravilha é amar. Amar sem exigir nada em troca, simplesmente por amar. Chico, quando ele fala que Jesus não exigiu muito de nós, grandes feitos, não, externos, não. Que nós realizemos a nossa viagem interior. Vamos aceitar o ser que somos, filhos de Deus. Ah, mas eu fiz algumas coisas que não devia. Quem não fez? Quem não fez? Por isso que temos existências, possibilidades de levantar. Olha, Paulo de Tarso. Que exemplo mais perfeito e claro
que temos até hoje, que Paulo de Tarso, que se transformou completamente. Qual é a sua pergunta? Como é que a gente, quando se fala de Cristo, né, esse ser que vem, talvez o primeiro conhecido por todos a falar do amor, e se fala muito disso, amar o próximo, amar o próximo. E como que as pessoas desenvolvem esse amor próprio para poder espalhar, né? Porque existe aí um problema muito grande de não self-esteem, de autoestima. Como que cada um desenvolve isso para poder espalhar depois, né? É difícil. Como que eu posso desenvolver o amor por mim mesmo? Me amando. Olhando o ser que eu sou, o ser que nós somos interiormente, a nossa fragilidade, os nossos erros, nossos desequilíbrios, fraquezas. Mas e as conquistas? E as conquistas que temos? Uma vez uma pessoa falou que aqui, nós somos frutos do amor. Nós somos amor. É que durante a caminhada a gente vai cobrindo essa luz com uma sujeirinha. E a gente vai desistindo aos poucos de limpar. Porque a gente acredita que já não tem mais jeito. Mas Jesus e os nossos irmãos em espírito, sejam eles encarnados ou desencarnados, que são postos na nossa caminhada para nos ajudar, eles acreditam em nós, eles confiam em nós, por que eu não vou confiar em mim? Posso acrescentar uma coisa? Assistindo às palestras do Haroldo Dutra Dias, do qual eu me tornei fã número 1 nessas últimas semanas, porque ele fala de Paulo com uma paixão impressionante e te estimula a querer saber mais, a entender Paulo, enfim. Ele disse assim, eu acredito que muito provavelmente já venha sido essa frase de uma literatura, enfim. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. O estágio que a gente vive hoje, como somos hoje, é o máximo, digamos assim, que a gente já adquiriu enquanto ser humano. Porque a gente não retrocede, né? Tudo que a gente já adquiriu, já aprendeu, tá no... Daqui para frente é só melhorar, né? Não retroceder. Então, se nós somos a melhor versão de nós mesmos, com problemas, com equívocos, mas também com muita coisa legal, né? É isso que a gente tem que pensar. Mas podia ser diferente? Podia, mas agora daqui em diante, né? Vai ser. É essa busca, né, de aceitar, mas não é essa aceitação passiva, não, né? Porque a lei do progresso, ela existe, é uma lei de Deus, e tá aí... Joana fala de uma... Qual é a palavra? É resignação, só que não é a resignação que... então tá bom, eu vou ficar assim mesmo, eu vou desistir. Não, é uma resignação ativa. O que é uma resignação ativa? Tá. Eu vou fazer o reconhecimento do terreno. Eu fiz isso e aquilo. 10. Vamos colocar uma potência 10. O que eu posso fazer para melhorar? Eu já descobri o problema. A quem que eu posso recorrer? Eu não posso fazer sozinho. Estou quase desistindo, mas
Mas tem algo em mim que está gritando, não desiste, porque eu te amo, não desiste. A vida é maravilhosa. Mas também pode procurar alguém, pedir ajuda. Mas então, aí... Não se fechar sozinho. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente busca alguém, a gente desabafa. Sempre vai ter alguém para nos ajudar. Sempre vai ter alguém para nos ajudar a dar esse primeiro passo. Só em já buscar alguém para ajudar, já demos um passo. Só em assumir que temos um problema e que devemos mudar, que é difícil a gente realizar isso. A gente já deu um passo para a nossa recuperação, para o nosso equilíbrio. Né? Como o Chico já falou, ele não exige muito da gente. Ele quer que a gente ame. É que a gente ainda está em fase de aprender o que é o amor incondicional, aquele amor perfeito que é o do Cristo. E além do que, nossos problemas, em geral, são muito parecidos. Todas as pessoas. Tá? Então, assim, muitos passaram pelas mesmas coisas que muitas vezes a gente está passando naquele momento. Aquela pessoa que já passou, já tem experiência, já sabe o que aconteceu, como buscou ajuda. Por isso que somos seres sociáveis. Não para viver isolado. Por isso que a gente está sempre em grupo. Temos amigos com quem contar, com quem desabafar, Com quem brigar. com quem brigar, né? Com quem puxar a orelha. São os atritos, né? São as pedrinhas que vêm brutas, que vão se lapidando. E é exatamente isso. Uma hora encosta aqui, dá choque. Outra hora encosta ali e dá abraço. E assim a gente vai, né? E mais importante do que tudo isso é que nós, muito provavelmente, com a graça de Deus, participamos de alguma forma do nosso planejamento espiritual, daquilo que a gente veio fazer aqui. A gente não lembra, mas alguma coisa a gente ou pediu ou palpitou, né? Então, assim, por que isso acontece comigo? Porque de repente eu pedi que acontecesse, ou porque de repente num determinado momento eu desviei o meu foco. É castigo? Não, não é castigo. Não é castigo, porque Deus não castiga, né? Ele é justo, ele é bom. A gente tem que partir desse princípio. São consequências, né? É a lei da causa e efeito. Claro, longe da gente olhar para uma pessoa que está sofrendo e falar, viu? Foi ruim, tá pagando. Isso é falta de caridade. É diferente, né? Ou então se negar a ajudar alguém porque ela precisa sofrer aquela provação. Não. Absolutamente. Até porque muitas vezes nós somos colocados no caminho do outro para auxiliar e aprender. E vice-versa. Né? Porque nós temos a família, os amigos. Aqui é um exemplo bem grande que, se a gente conseguir, a gente vai chegar até lá. Não existiria Paulo de Tarso sem Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, a quem ele matou praticamente. Ele não seria Paulo sem Estevão. Verdade. Eu não seria Kátia sem o meu pai e a minha mãe. Né? Os meus filhos não seriam. E assim vai. Né? Não necessariamente biologicamente falando, mas pessoas que são colocadas na nossa vida para fazer a diferença. É o chamado, né? É o chamado. Isso é muito importante. A gente vai ver mais aqui. Tem aqui. Vai ter que dar uma... Quem era Saulo de Tarso? Só para a gente ver mais ou menos aonde que a gente está indo, por onde a gente está andando. Saulo nasceu em Tarso, na região da Cilícia, na Turquia. Pertencia a uma família de judeus da seita farisaica e era cidadão romano.
Era um moço vigoroso, de espírito forte e ardoroso defensor de Moisés, o que nós já abordamos. Foi educado em Jerusalém, sendo discípulo de Gamaliel. Primeiro, havendo também aprendido o ofício de tecelão, segundo o preceito da lei judaica, que impunha a todos os doutores da lei a obrigação de saberem um ofício. Perseguidor das primeiras comunidades cristãs. Foi conivente com o assassinato do protomártir Estevão, o que a gente vai ver mais adiante. Só para a gente ilustrar, Gamaliel foi o filho de um grande educador judeu, e o ancião, né? Como é que é o nome dele? Você sabe ler aquele nome? Hilel. Líder dentre as autoridades do Sinédrio no meio do século I, século I. Reconhecido mestre e doutor da lei. Emanuel nos descreve como um sacerdote fariseu tolerante e pacífico, que ficou conhecido por várias frases. Uma delas, não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti. O que mais à frente a gente ia escutar. Várias vezes. Ele é um enviado do Cristo. Para já plantar sementinha em Saulo de Tarso. Para ajudá-lo a segurar os ímpetos. Ele era muito impetuoso. Né? Durante a obra, em alguns momentos até é engraçado, que ele é comparado como se fosse a um cavalo bravo. Sabe? Era um cavalo bravo mesmo, que precisava ser domado de alguma forma. Mas aí também, assistindo ao Haroldo, diz assim, por que ele era assim? Por que não veio um homem brando, pacífico? Aí diz o Haroldo assim, porque se fosse Barnabé, por exemplo, um outro apóstolo, que era tranquilinho, não dava conta, bem assim, não dava conta de fazer o trabalho de Paulo. Porque era essa personalidade que ele tinha que ter para realizar o que ele conseguiu realizar. Teimoso, impetuoso, radical muitas vezes, mas ele acreditava naquilo que ele fazia. Ele era apaixonado pela lei mosaica, ele aprendeu e brigava por ela, como brigou depois, entre aspas, para defender o Cristo. Então, assim, o plano era esse. Você vai ter muito trabalho para fazer. Vai dar para alguém tranquilo? Levou pedrada, açoite. Quer dizer, outra pessoa, né, não faria o que ele teria a tarefa. E aí a gente pergunta, eu também sou a melhor pessoa para viver a minha vida. Que é essa mensagem que nos passa. Assim como o Leonardo sabe como lidar com a dele. Né? E como a Micheline. Quer dizer, nós estamos no lugar certo, na hora certa, vivendo aquilo que nós precisamos viver. Não o que queremos, o que precisamos. É que nós não temos, muitas vezes, o hábito de conversar com a gente mesmo. Aquela velha história, se leva para um café. Só não pede 2. Aí é estranho. Né? Que aí você daqui a pouco vai estar conversando, respondendo, né? Aí a vendedora do café vai ficar, o que colocaram na água hoje, né? Mas não. Vai para um lugar tranquilo. Medita. Se desnuda. Vai naquele quarto que a gente fala das gavetas. Abre aquelas que a gente já deveria ter aberto e não abriu ainda. E que a gente sabe que tem condição de fazer. Se a gente está com medo de abrir e encontrar alguma coisa lá dentro que a gente esqueceu, a gente pede assim, Kátia,
Vamos comigo que eu tenho que abrir umas gavetas, eu tenho medo. Vai que alguma coisa pula lá de dentro. Aí a Kátia vai, então vamos com calma. Abre uma de cada vez. Abre uma de cada vez, senão aí fica louco. Não é isso que ele quer. Ah, mas esse lugar está meio escuro. A gente vai aprender a se conectar com o divino, que não deixa de ser um interruptor de luz. A gente vai lá, ó. Aí a luz ela vai acendendo um pouquinho. Fraquinha no início, mas é luz. Está ali, é conquista. Aí a gente vai nas gavetas que a luz está lá iluminando. O restante a gente vai deixando, não que a gente vai esquecer, a gente vai se fortalecer, aumentar a potência dessa luz nesse quarto interior para estar abrindo as outras. Porque ainda não é o tempo de abri-las. Mais um ponto interessante que a gente vai ver mais adiante. Tá. Isso mesmo. Então vamos à frente. Aqui é para você. Tá. Saulo foi considerado pelos estudiosos, tem até, é interessante, tem se eu não me engano, um bispo anglicano eu não sei aonde, ele é aqui dessa região do Reino Unido, que chama Nicholas Thomas Wright. Ele é um estudioso de Paulo, e ele escreveu alguns livros sobre o apóstolo, sobre uma nova perspectiva. E baseado nisso, essa questão dele ser universalista, um homem de 3 mundos. Por quê? Eu vou ler esse trechinho aqui e daí a gente vai entender o que isso quer dizer. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Ou seja, ele era cidadão romano, né? Porque ele tinha tido o direito, quem nascia em Tarso naquela época tinha o direito de ter a cidadania romana. Ele usava as bigas, ele se vestia como um patrício romano, ele falava grego e ele era israelita. Disse que impressionantemente ele se movimentava nesses 3 mundos com muita facilidade, devido à condição intelectual que ele tinha. Diz que era, assim, o poliglota, porque falava, muito provavelmente, falava-se o hebraico, o grego, e, assim, aonde ele fosse, ele conseguia conversar. Tanto para discutir no Sinédrio, como a gente vai ver depois, para falar aos gentios, que era onde ele passava a mensagem do Cristo. Depois desse pequeno pedaço aqui, ele encontra um amigo nesse lugar. E daí ele fala assim: nossa, Saulo, como você está mudado, né? Vestido de romano, falando grego. E ele fala: mas no coração o mesmo, a lei de Moisés. Então, para ver como ele era realmente defensor dessa lei. E de novo, a mais do que essa questão do perfil psicológico dele de ser forte, impetuoso para conseguir dar conta da tarefa que ele assumiu no plano espiritual, tem também essa questão intelectual, que sem querer, entre aspas, ele foi preparado para isso. Ele, naquela época, segundo consta, existiam 3 universidades no mundo: Alexandria, Atenas e Tarso. E
chegou nessa época que ele estava se formando e estudando, que os maiores mestres da época, inclusive Gamaliel, estavam nessas universidades, por conta de problemas que haviam tido em outras. Então, assim, ele conhecia a filosofia grega tranquilamente. E conhecia muito os mundos por qual ele andava e por qual ele veio a andar depois, o que facilitou muito essa evangelização, digamos assim, de muitas pessoas no caminho. Porque ele ainda não... Era um homem bom, mas ainda não tinha encontrado o ingrediente que estava faltando ali. A asa do intelecto estava bem... Estava bem... acima. Desenvolvida. Faltava o encontro com o amor. Não que ele não tivesse. Mas faltava aí um pouco de doçura, de direcionamento desse amor, né? Porque depois do encontro com Jesus, ele ia nos lugares, ele apresentava a palavra do Cristo com firmeza, com postura, com segurança, mas com amor, com tranquilidade, porque ele sentia conectado com Cristo. E cada vez mais ele falava, cada vez mais ele caminhava, mais forte isso ficava dentro dele. Né? Aqui é um do trecho do livro, né? Paulo Estevam, em que ele encontra esse amigo e eles comentam, né? Sobre essa doutrina que está se espalhando, né? Só ler um trechinho, né? Ele fala, né? Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Então essa era a ideia que ele tinha. Só que ele não tinha tido contato. Gamaliel o advertiu, porque Gamaliel, enviado do Cristo, tinha esse amor dentro de si. Então o que Gamaliel fala? Saulo, deixa eles tranquilos, em paz. Eles não estão fazendo mal a ninguém, eles só ajudam as pessoas. Tem doente, eles vão lá e curam. Tem gente com fome, eles dão comida. Deixa eles fazer o trabalho deles. E a gente faz o nosso. Paulo não ia ficar quieto. Sim, senhor, não. Estava ali, nervoso, porque ele queria saber, estava sendo tocado. Só que não estava aceitando ainda isso. Mas ele aceita. Graças a Deus. Acho que a gente já falou sobre isso. Já. Aqui é só para dizer que ele era uma... Quem era Saulo? Né? Ele sempre foi um ser sadio fisicamente e mentalmente, sem procurando canalizar seus pensamentos e a sua energia para coisas úteis, coisas equilibradas. Né? Ele se divertia, porém com responsabilidade e equilíbrio. Quando a idade do namoro se aproxima, não que ele não ia namorar, mas ele tinha um objetivo maior na vida dele. Então ele não ia gastar uma energia divina pelas ruas. Então isso ele já continha dentro dele, já era uma conquista do espírito. Né? A gente vai precisar fazer um retrocessozinho, né? Naquela época, Roma estava praticamente dilapidando toda
digamos assim, eles cobravam altíssimos impostos, principalmente dos israelitas, né? O Império Romano era que dominava. E ridicularizavam muito as pessoas, humilhavam os judeus, enfim, era uma coisa bastante complicada. Estevão, que é o nosso personagem que vai aparecer ali, que foi o primeiro mártir, ele era filho de um senhor judeu, que acabou sendo praticamente tomado toda a propriedade. Ele acabou se complicando um pouco porque foi por raiva, acabou botando fogo numa propriedade daquela pessoa que acabou criando problema para ele. Enfim, era o Estevão, que chamava-se Gesiel, o pai e uma filha chamada Abigail. Eles, por conta desses episódios, eles foram todos presos, né? E aí o que aconteceu? O Estevão, Gesiel, foi levado para as galeras romanas, onde foi prisioneiro. O pai acabou falecendo. Ela foi presa, depois ela foi solta. E Abigail, a irmã, eles todos muito envolvidos com a palavra de Moisés. Eles eram do bem, eles acreditavam muito na promessa do Messias, enfim, né, daquele que viria para salvar e tal. E aí o que aconteceu? O Estevão, Gesiel, acabou sendo levado para uma outra situação, passou por várias dificuldades e quando conseguiu sobreviver a essa história toda, voltou a Jerusalém. Para não ser reconhecido, porque ele não podia dizer quem ele era, ele trocou o nome dele para Estevão, né? E aí, esse é o Estevão que confronta Paulo. Só que o que aconteceu? Nesse meio do caminho, por ironia do destino, que parece novela, né? A Abigail, ela foi acolhida por uma família e foi morar numa outra cidadezinha, que é chamada Jope, uma estradinha lá. Não mais nem menos, Paulo de Tarso se apaixona por ela. Ele encontra e vê nela a mulher que ele sempre sonhou, a mulher para quem ele se guardou a vida inteira e a pediu em casamento. E ela realmente era uma alma nobríssima. E aceitou casar com ele daí a 6 meses, mas sempre pedia para ele auxiliá-lo a encontrar o irmão Gesiel, que havia sido preso. E ele se esforçou muito para que isso acontecesse e não conseguiu. Resumindo a ópera, Estevão está ali sendo apedrejado. E quem é o Estevão? O irmão da noiva amada. Olha só como é que a história, né, se desenvolve e cria-se toda uma situação complicada. O que começa um grande aprendizado para Saulo. Ali começa um grande aprendizado para ele, né? Muito, muito, né? É um alerta. Olha o amor, ao respeito, ao próximo, ao diferente, né? Só que Paulo, fervoroso, né, na lei mosaica, não queria aceitar isso, né? Então, como prêmio, né, até de promoção, né, ele decidiu, né, mexeu lá os conhecimentos dele para que o Estevão fosse condenado, né? Estevão, como não era cidadão romano, foi apedrejado, né? Então, o que fala no livro alguns trechos? Dentro da extrema honestidade para com a sua fé e sentindo-se profundamente ofendido com esta seita, que se chamava cristã, começou a persegui-la, culminando com a morte de Estevão, diácono grego e grande pregador cristão, que foi o primeiro mártir. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar, bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Incomodava Paulo, incomodava Saulo. Poxa, preso, amarrado, levando pedrada. Não é pedrinha pequenininha não, hein? Pedra grande. Machuca. E Estevão, tranquilo. Olha, muito preparo espiritual e mental, hein? Muita fé.
Só que ele tinha um backup. Né? A gente pode falar assim, né? Estevão tinha um backup ali. Né? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. Ele sabia no íntimo que ele não estava sozinho. Porém, ele aceitou muita alegria de estar indo pelo mesmo caminho que Jesus, sendo sacrificado por amor, porque amou o próximo, sem distinção, porque ele amou tanto que estimulava as pessoas a acreditar em si e elas se curavam. Como Jesus mesmo falou, não fui eu que curei, a tua fé te curou. Porque se eu não acredito, Jesus curou 10 leprosos. Um ficou tranquilo, porque ele se conectou com o divino e continuou o caminho dele. E os outros 9? Não confiaram tanto. Só confiaram no exterior. Aí retorna. Aí aprende. Aí retorna, reza. E assim que a gente vai caminhando. Não é vergonha. Cai, levanta, mas um dia a gente vai caindo menos. Pelos motivos vão se tornando diferentes. Né? Eu queria perguntar para você e para as pessoas, será que quando Saulo de Tarso, reencarnou, será que era esse o plano? Que ele passasse por toda essa situação? E aí, diz o Haroldo, né? Eu e o Haroldo. É porque ele escolheu o caminho mais difícil. É o nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher. Ir por um caminho ou por outro. Diz ele assim, podia ser o plano A, né? Ia ser marido da Abigail, ia ser cunhado do Gesiel, do Estevão, iam pregar a palavra do Cristo, tudo na mais perfeita ordem. Se ele tivesse, de uma certa forma, conseguido dominar aquela coisa toda, aquele ímpeto. Porque ele já era, como veio Jesus dizer depois, o vaso escolhido. Ele já seria o apóstolo do Cristo. Escolheu o caminho mais difícil. E nem por isso deixou de ter resultado. E nem por isso foi, né? Não. O que aconteceu? Arcou com as consequências da sua escolha. Né? Porque apesar do Cristo ter aparecido para ele, lhe disse, a partir de agora, se prepara, amigo, porque o bicho vai pegar. Você, em vez de ir pela esquerda, você foi pela direita. Então agora vai ter que caminhar tranquilo, com muita fé, porque as suas escolhas vão começar a bater sua porta. Né? É o que a gente está falando, com certeza. Né? A consequência daquilo que... Estevão está recebendo pedrada. A gente está falando aqui ele sendo apedrejado. Mas com fé. O corpo quebrantava-se no tormento. Mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Com certeza, o amparo espiritual de Estevão e de todos os mártires do cristianismo era muito grande. Né? Nesse momento. O amparo, as energias que os envolviam devia ser de uma força, né, que conquistava aqueles espíritos já conectados com Cristo. Né? Eram como se estivessem anestesiados, né? Isso. Eles sentiam as sensações, mas não com a mesma intensidade.
né? Digamos assim. Os leões começavam a cantar e serem atacados por leões. Era como se expandisse, né? Tipo assim, dilatasse. Já não viviam mais. Eu acho que muito provavelmente já devia, entre aspas, já não estar mais sentindo, vivendo no corpo naquele exato momento, para ter a condição de... sim. Então, sempre tem a fé. É a fé. Né? A gente não está falando para a gente ir na rua e deixar as pessoas baterem. Toma uma pedrinha aí. Pode tacar. Não é isso. A gente não vai se expor ao perigo desnecessariamente. Não é isso que a gente está falando. Mas é porque, na verdade, Léo, eu acho que as pedras que a gente recebe hoje em dia, elas não são físicas. Ah, não. Elas já não são mais as pedras físicas. Elas são pedras... Elas são as morais. Né? É o confronto com o outro que a gente briga, que a gente discute, que a gente não aceita. É esse atrito, né? Ninguém vai julgar pedra deliberadamente um no outro. Mas é aquela coisa, é o verbo, é a palavra, é o pensamento, né? Isso sim são as pedras de hoje em dia. E a gente percebe que esses missionários, esses seguidores, eles recebiam as pedradas aqui, né? Pedras físicas, né? E hoje, como a gente está falando, pedras morais e falta de respeito, etc, etc. Eles não pegavam as pedras e tacavam de volta, não. Eles procuravam compreender. Estevão, em todo esse processo, está olhando para todos aqueles que estão jogando pedra, acho que com uma sensação de... Eu acho que eles vão compreender um dia o que é o amor. Assim, eu estou feliz que eu estou compreendendo o que é o amor, que eu pude pelo menos entender um pouquinho. Não é egocentrismo, não. É aquela conversa interior. Poxa, espero que um dia eles consigam. E mais, se eu puder ajudar, eu vou. Né? Foi o que ele fez. Uma pessoa muito, muito próxima dele. Né? Só rapidamente. Agora tinha a impressão que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual, rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. Então ele já começa a se sentir mais no plano espiritual do que no plano material. Antes desse slide, vamos só dar uma ideia do que acontecia nesse exato momento. O que aconteceu? Saulo ficou realmente desesperado por conta de saber que Estevão era o irmão de Abigail. E ele resolveu deixá-la. Ele não conseguia admitir. E mais, alegava que a culpa de tudo aquilo estar acontecendo era de Jesus, não era dele, né? Ele dizia que a culpa era do cristianismo, dos cristãos, não dele. E ficou pelo menos uns 8 meses sem procurá-la. E ela adoeceu nesse meio tempo. E ele, quando veio encontrá-la, lhe pediu perdão. E ela disse que perdoava e que Estevão e Jesus o amavam, mas essa briga interior, essa coisa da existência dele ainda estava muito difícil de aceitar. E aí o que ele fez? Ao invés de se redimir, ele passou a ser mais ostensivo contra o cristianismo. Era como se ele precisasse provar alguma coisa para ele mesmo, muito provavelmente, né? Por quê? Porque ele continuava acreditando que a culpa da desgraça da vida dele, né, tinha sido o Cristo e todo esse processo.
E aí o que aconteceu? Ele recebeu a permissão para ir a Damasco para aprender um cidadão chamado Ananias, um senhor, um ancião chamado Ananias, que tinha sido responsável pela conversão da Abigail, porque quando ela faleceu, quando ela desencarnou, ela já era adepta, digamos assim, né, seguidora do Cristo, porque tinha lido os ensinamentos e tal. Então ele falou, eu vou lá e vou acabar com esse Ananias, né? É o primeiro que eu vou encontrar. E foi aí, então, que... Só que Jesus tinha outros planos. Né? O mestre já tinha outros planos para Saulo. Esse caminho de Damasco foi o ponto de transformação crucial na vida de Paulo. E que a gente pode tomar como exemplo para que nós também lembremos do nosso ponto crucial de encontrar o mestre. De nunca esquecer que ele está perto da gente. Nunca esquecer que o mestre sempre nos envolve. Nunca. Eu só fazer um comentário. Achei tão bonito você falar isso sobre o caminho de Damasco, né? Eu acho que todos nós devemos percorrer o nosso caminho de Damasco. Porque no fim dele vai ser como o Saulo ou Paulo que encontrou Jesus. Então, assim, é inevitável. Nós temos que passar por isso, né? Nós temos que seguir esse caminho da transformação. Mas, hora menos horas, nós vamos ser convidados a fazer o nosso caminho de Damasco. Sabe o que Emmanuel diz na introdução do livro? Que nós somos convidados desde sempre. Que alguns podem dizer, mas ele se converteu porque foi o Cristo que apareceu e fez com que ele se convertesse. Mas ele diz na introdução do livro que nós somos displicentes com os convites. Que muitas vezes nós não enxergamos ou fazemos de conta que não enxergamos as oportunidades de começar a transformação. A responsabilidade é nossa. Se a gente for esperar que o Cristo apareça para cada um de nós, como fez a Paulo, né, nesse sentido, né, guardadas as devidas proporções, mas é o quê? Esse chamado é o irmão que precisa de ajuda, é o amigo, é o trabalho na casa espírita ou em qualquer instituição ou religiosa. Esse é o chamamento, né? E ele nos puxa a orelha. Ele diz sim, que esse chamado, que eles estão cansados, digamos assim, né? Que a espiritualidade está cansada de chamar. Acorda, amigo, tô aqui. E te oferece ajuda para fazer isso. Você não vai caminhar na estrada sozinho. Eu tô aqui do teu lado. Mas, claro, vai chegar a hora que cada um de nós vai aceitar o seu chamado, vai reconhecer, né, o outro como instrumento. Isso é natural, né? Estamos todos no mesmo caminho, na verdade, né? Olha, o interessante, o Chico, quando ele começou esse serviço de dar leite e pão para os pobres, né, para as pessoas que não tinham condição de comprar, a espiritualidade, né, explicando para ele, então você vai começar esse trabalho, você vai na região tal e faz isso. Chico, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho nem pão para mim? Aí ele, o trabalho você vai fazer e a ajuda não te faltará. Confie e vá prosseguindo o caminho. Então, Chico, então tá bom. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso, né? Uma região onde as pessoas são carentes. Você tem que chegar provido de alguma coisa. Então, quando ele começou esse serviço, ele começou com 4 pães daqueles que vendem no Brasil grande. Bisnaga? Bengala. E os nomes vão variando, né? E um pouquinho de leite. Alguns anos depois, isso se tornou quilos e quilos de alimento. Doavam-se fazendas para o Chico, propriedades gigantescas. Ele, no nome dele, a pessoa morria e deixava para ele. Não.
Já vamos no cartório, tem aquela instituição que está precisando de dinheiro, então vamos já passar o nome para aquela instituição. Mas às vezes deram um carro para ele, ele falou para a pessoa, não dá para trocar o valor do carro por comida, macarrão, feijão, arroz, né? Então parece que foi feito, não sei bem. Mas ele aceitou o chamado, né? Aqui, Estevão começa a perceber a espiritualidade e começa a ver uma luz se abrindo. Não, desculpa, Estevão. Que luz é essa que se aproxima cada vez mais e começa a tomar uma forma? É o Mestre Jesus, que em espírito vem buscá-lo para o seu reino. O que não significa que Estevão parou de trabalhar ali. Aí que começa o trabalho. Né? A gente acha que, vou lá para o nosso lar tirar umas férias, né? Não precisa pagar aluguel, não precisa isso. A gente tem que trabalhar. Tem que amar. Não aqueles que a gente já ama. É os que a gente tem problema. É se encontrar com eles e começar a encará-los como irmãos. Com a mente silenciosa. Porque a fisionomia pode estar linda. É de paz, de alegria, de espírito tranquilo. Só que a mente, não. E como está desencarnado, a energia em torno muda completamente. Então o orar e vigiar é constante. A transformação é constante. Né? Então isso é importante a gente perceber. Mas, nossa, você encontrar com Cristo, a gente encontra com Ele, tem a oportunidade de encontrar com Ele todos os dias, salvo das devidas proporções, como a Kátia falou, né? Através de um amigo, de uma pessoa que vem pedir um auxílio. Não estou falando só auxílio de coisas materiais. Um ouvido, um sorriso, um abraço. É o Cristo tentando se aproximar da gente. E a gente vai, né? Aquela pessoa está ali, então eu já vou mudar porque eu não quero, né? Toda vez que eu passo aqui, aquela pessoa está ali, já com aquela energia, já não vou aguentar mais, não quero. Não é que eu vou pegar a energia dela. Por que não fazer uma oração por ela ou por ele? Silenciosa, tranquila. Vai numa igreja, chega no centro espírita, fecha os olhinhos, não precisa escrever. E internaliza isso, né? Ele fazia sempre levantou e depois ele ouviu Deus falando para ele: que bom que você fez isso, que você foi salvo. Era no início, né? No início das provações dele, quando ele ainda, acho que ele era adolescente. É uma passagem que não está muito, me lembro exatamente da época dele. E ele ouviu o Senhor falar, então ele começou a repetir isso. E eu recebi esses dias até mandei para a Silvia, um amigo meu que escreveu isso: irmãos, talvez aquele que você pense que você não está repudiando ali sentado, que você pensa que vou pegar uma energia ou alguma coisa, é que ele te salvou. É muito verdade, né? Então, no caminho de Damasco, num determinado momento, Saulo sente como se fosse uma vertigem, né? Uma alucinação, né? E ele
cai do cavalo e fica atordoado com aquilo tudo, não sabe o que está acontecendo. Os amigos que já estavam viajando com ele começaram a ver aí, ó, o doutor tá meio maluco, porque tá falando sozinho, caiu do cavalo, tá com a mão aqui assim e tá falando sozinho. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Aí ele escuta, ele vê o Cristo. E Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixa em paz, rapaz. Por quê? Sai do meu pé, cara. Se eu te amo tanto, por que isso tudo? E é lógico, Cristo envolve Saulo naquela luz, naquele amor. E ali ele coloca o ponto que faltava, o ingrediente que faltava, para que a caminhada de Saulo se tornasse a caminhada do amor. Ali, aquela asinha do amor já começou a querer se mexer. Que ser é esse? Que mexe com as minhas mais profundas entranhas, né, espirituais, sensações. Ali, ele realmente, se encontrando com Cristo, ele pôde se encontrar com ele mesmo. E perceber o que ele deveria realizar. Né? Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Paulo se colocou à disposição do Cristo, né? confiou. E agora, tá? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O Senhor me envolve nesse amor. Eu persegui tantos do cristianismo. O que eu vou fazer, Senhor? O que fazer? Vai e ame. Vai e evangelize as pessoas, as comunidades, os corações aflitos, aqueles que se sentem distantes da sociedade. Porque o amor do Cristo, ele é inclusivo. Ele não, você está meio de amarelo, então tu vai ficar de lado porque eu não gosto. Não, vem com a gente. Vem com a gente. A mulher que chega para o Chico e fala: Chico, tira esse encosto de mim porque ele está me atrapalhando a minha vida. Chico, não tira não, minha irmã. Chama ele para rezar com a gente. É o amor do Cristo. De repente, ela não vai conviver com ele, com esse espírito, no mesmo ambiente, mas ela pode pensar, aprender a vê-lo como irmão. E essa sensação vai começar a ajudá-lo. Ele se transforma e acaba ajudando ela. Se vê alguém se aproximando dela, não, aqui não. Aqui não, porque ela é minha amiga. Eles fazem. Não assim, dessa forma que eu estou falando, mas é diferente, né? Eles têm uma maneira mais tranquila, né? Mais sutil, né? Não chega, ei. Não é bem assim. É que eu estou aqui já me empolgando, né? Porque eu já tenho uns espíritos falando que está na hora de terminar. Mas a gente vai caminhando, né? Espírito encarnado. Mas, gente, e o nosso caminho de Damasco? Como é que está ele? Como é que anda esse encontro interior? Como é que está isso? Será que a gente anda se culpando muito? Se achando muito infeliz?
se achando que não merece mais, que não tem mais jeito, que vai deixar para a próxima encarnação. Né? Já que tem várias existências, então eu deixo isso para a próxima. Vamos dividir. Só que o que a gente não percebe é que se já temos a condição de realizar, hoje, nesse instante, né, amanhã, é exatamente isso. Não é que a gente está correndo, apostando corrida, para ver quem vai preencher mais lacunas de já fiz. Não. Mas eu estou tentando melhorar. Eu estou confiando. Eu estou buscando ajuda onde eu tenho que buscar ajuda. Porque essa oportunidade, essa é única. Essa não volta mais. Exatamente. Nós vamos ter outras, mas essa não volta mais. Eu sempre lembro dessa passagem que aconteceu com o Chico, que ilustra bem isso. O Chico ia sempre, não é que ele ia sempre, o pai levava ele nas casas da luz vermelha, digamos assim, né? Porque o filho estava lá, já ficando adulto, aquele machismo da sociedade, achando, não, peraí, tem uma coisa errada. Então vamos levar ele para apresentar ele para esse encontro, né? Com o sexo ou o que seja. Ele leva o pai, então se o pai sabia onde é que era, o pai também ia. Que já é uma característica, né, do espírito, né, da sociedade, do país, do espírito. Vamos dizer assim. O pai vai com o Chico. O pai vai conversar com uma pessoa, uma amiga, lá num outro ambiente, e o Chico fica num salão com várias amigas. Daqui a um tempo, começam a escutar um burburinho. O que está acontecendo? Está lá o Chico de mão dada com todas elas, rezando. Que espírito é esse que no ambiente, com essas energias, vai lembrar da Ave Maria? Ele não ficou por isso, continuou indo a esse local. Os jornais começaram a atacar ele. Chico frequenta a casa, não sei de quê, ele nem se importou. Porque ele conhecia os motivos que levavam ele lá. Ele não julgava elas. E parece que uma das meninas já é o que vai. Se encontrou, começou a estar de novo. O que aconteceu? De tanto ele ir, elas já sentiam ele. Quando ele estava se aproximando, ela falava, vamos arrumar porque ele está chegando. Ele estava distante ainda, mas elas já sentiam a energia dele. De tamanho é o amor desse homem. Como é que o amor do Cristo conquista e transforma os seres? Sem imposição. Isso, sem impor nada. Se uma, durante aquela reunião, tivesse que sair porque tinha alguma coisa a fazer, vai, minha irmã, faz. Depois retorna e reza. Não porque ele fez, mas para se unir a nós. Conclusão. O tempo passou, daquelas 2 ou 3, não sei o certo, acabaram saindo daquele local, foram para uma cidade maior, em busca de outras oportunidades, e a vida prosseguiu. 30 e poucos anos depois, Chico está quietinho no quarto dele, e vê essa luz se aproximando, ele fica já experimentado em ver espíritos, né? Naturalmente, vê esse ser com uma luz tão maravilhosa. E ele, até acamado, né? Ele já estava acamado com problemas de coração. E o médico recomendou que ele ficasse de cama. Né? Então tinha uma enfermeira com ele que ficava do lado de fora. Então ele advertiu a enfermeira: se você escutar eu falar sozinho, não se impressione.
É assim mesmo que eu recebo muitos amigos. A enfermeira já devia saber ou não, mas ficou lá quietinha, cuidando dele. Esse ser se aproxima, essa mulher com uma luz maravilhosa. Chega, Chico, você não lembra de mim? Sou aquela lá que a gente rezava. O seu amor me ajudou muito. E eu pedi para vir aqui. Ela vai, toca no coração dele e cura o Chico da angina ou do problema de coração que ele tinha. E ela retorna, né, para a espiritualidade. Com certeza, não sei se eles se encontraram depois, mas o que a gente tira disso? Exatamente. Ela encontrou o caminho de Damasco. Ela sofreu, porque ela tinha que se aceitar primeiro. Eu sou o que sou. Então eu vou levantar a cabeça, sou filha de Deus, quero mudar, eu vou. A mudança é difícil? É. A mudança ela é difícil, sim. Requer muitos questionamentos. De repente, muitas amizades vão ficar um pouco à distância, porque a gente precisa se conectar com nossa nova escolha. Porque quando a amizade é verdadeira e sincera, ela continua aceitando a nossa nova opção de vida. Né? Então, e a gente vai prosseguindo. Ela prosseguiu e conquistou. Não que ela esteja perfeita, mas ela conseguiu. Não que ele estivesse esperando isso dela, mas ela conseguiu. Né? E nós vimos isso, né? Como a Kátia falou, o nosso convite acontece a todo instante, né? Não, só para comentar que exatamente ali, ora, Jesus não é um mestre de violências, né? Então é nesse sentido de que ele podia, certamente, ter transformado Paulo de uma outra maneira. Poderia. Ou ter chegado lá e falado, olha, é assim, 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 assim. Pode, ele tem esse poder. Né? Mas e qual seria o mérito do doutor Saulo de Tarso em transformar-se? Qual seria o nosso mérito, né, de chegar até o fim da caminhada sem ter percorrido o caminho? Com flor, com pedra, com espinho? Né? É para o Cristo? Não. É a nossa conquista. Né? É como a gente já falou. É intransferível. Né? Às vezes a gente se engana de querer viver a vida do outro, porque está sofrendo, porque é muito normal isso, principalmente em família. Você acaba tentando fazer pelo outro o que ele precisa fazer. Aí, às vezes, a gente não ajuda, a gente atrapalha. É verdade. Né? E vice-versa, com a gente é a mesma coisa. Ser uma mãe super protetora é não dar oportunidade ao seu filho de crescer. Difícil, extremamente difícil. Para quem é mãe e pai sabe disso. Mas é o necessário, não é? E é a mesma coisa que o pai, nosso pai, faz conosco. Ele nos auxilia, ele nos dá os instrumentos. Ele protege até onde ele pode proteger. Mas agora vai e caminha com as tuas próprias pernas. Faça o teu caminho. Damasco é logo ali. Né? Eu acho que a gente tem que terminar. Tem que terminar. Olha, Paulo foi um ser que realizou muitas coisas em sua caminhada. Ele
é um ser que a gente pode aprender muito, né? Ele experimentou de tudo na vida, em suas palavras. A riqueza, o poder, a glória, o infortúnio, a opressão, sendo o opressor, sendo o oprimido, jogando pedra e recebendo pedra, físicas e morais. E olha que interessante, ele viveu na mesma existência, ele teve a oportunidade de viver na mesma existência essas duas situações, né? O que acontece é que muitas vezes para nós seres mortais, digamos assim, a gente passa uma encarnação de um jeito, uma encarnação do outro, de repente, né? Ou trabalhando, e ele, num prazo de 30 anos, que foram 30 anos praticamente, porque ele tinha seus 30 e poucos anos e faleceu com 60, parece, alguma coisa assim. Em 30 anos ele fez, com certeza, o trabalho de muitas encarnações, não é isso? Ele deu um speed do progresso. Porque por tudo que ele passou, quer dizer... Chegou um momento, né? A espiritualidade vai, tira esse seu chinelo aí que já está um pouco gasto, toma esse tênis que está mais fofinho, né? E porque o caminho que você escolheu tem umas pedrinhas logo ali. Então, eu te amo. Eu não quero que você sofra desnecessariamente. Então, esse tênis é para te ajudar. A fé, o amparo, a certeza de estar sempre recebendo esse carinho. Porque o pai e a mãe, ele deixa o filho viver sua vida, mas ele está lá observando. A mãe com o coração apertado, porque o filho está indo na escola pela primeira vez. Né? Hoje, né, tem que acalmar a mãe, não é a criança. Porque eu tiro o filho, tchau mãe, tô indo. E a mãe se derretendo. Depois de um tempo, ele vai seguindo o caminho dele, ele vai cair, ele vai se machucar. Mas não significa que a mãe vai chegar para ele e vai falar assim, caiu, se machucou, o que você aprendeu? Que bom, bem feito, tem que aprender mesmo. Não. Ela vai chegar, ela vai conversar com seu filho, ela vai dar carinho e vai explicar. Tá vendo? Só pode correr na grama, não pode correr onde tem calçada. Exatamente, um dos detalhes. E por aí vai. E assim, a nossa Mãe Santíssima faz conosco. Paulo teve a oportunidade de encontrar com Maria. Sim. Né? Que eu acho uma oportunidade assim, numa existência, tantas oportunidades, né? João, Maria. Que coisa fantástica isso. Que ser, né? Que recebeu todo esse talento, demorou para aceitar, demorou para acreditar, mas ele foi. Porque faltava um ingrediente, que anos depois ele escreveria na Epístola de São Paulo aos Coríntios. Podes falar muitas línguas, mas se não tiver amor, nada vale. Ele escreveu não apenas com palavras apenas. Ele escreveu com a sua vida, com seus exemplos. E nos permitiu desfrutar dessa... E a espiritualidade nos permite conhecer esses exemplos de fé. Porque a gente pode olhar a vida de um santo e falar, o santo está na igreja, a imagem dele. É um exemplo de fé. Vamos ler a história dele.
Vamos ler a história de São Francisco. Ele andou um pouquinho por ali, fez umas coisinhas, deu um passe em umas pessoas, não foi bem assim. Amansou um lobo. Né? Amansou um lobo. Nossa Senhora, chego perto do lobo, já morri, desencarnei. Quando eu estou pensando que o lobo foi embora, eu já estava desencarnado, estou desencarnado. Então, é um amor, é saber a hora que a gente está nesse caminho de Damasco e escolher, confiar em Cristo. Não? Não. Não, então não. Né? A gente vai passando, né? Então a gente tem que realmente terminar. Eu peço desculpas pelo horário, mas não tem como da gente falar de Paulo, de Saulo, de Estevão, de Jesus, de Maria, né? Em pouquinho tempo, né? Muita coisa ainda falta, né? Mas é uma vida que conquista, é uma vida exemplificada. Ele exemplificou tudo e vivenciou tudo isso, né? Examinai todas as coisas e abraçai só o que for bom. É uma dica. Fica a dica. E para terminar, agora terminou. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Então a gente fica com essa mensagem de esperança do Cristo. Em todo instante a gente pode mudar. É hoje um pouquinho que ontem. Um pouquinho melhor. E amanhã melhor que hoje. E quem ainda não teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, abrace, porque é uma obra-prima. Com uns lenços de papel, porque, né, sem maquiagem, porque vai chorar. Né? Gente, muito obrigado pela oportunidade e que Jesus esteja com todos vocês.